Uma excelente tarde a todos vocês que acompanham o nosso canal BR Notícias. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, obrigada pela companhia e audiência. Estamos no ar trazendo e compartilhando com você, cidadão de bem e patriota, notícias atualizadas, importantes e verídicas de tudo o que acontece no nosso Brasil, no meio político, no governo Bolsonaro e nos corredores de Brasília. E vamos juntos nesta tarde. Agora é crime. Toffoli rasga a Constituição, protege Witzel e vira caso de polícia. Passou de todos os limites. E o povo brasileiro, a nossa nação, o nosso Brasil, exige justiça. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acolheu o pedido da defesa do governador e está aí o resultado. Inacreditável, minha gente. Isso é inadmissível. Até onde pode chegar um bandido? Rasgam a Constituição como se não fosse nada e estivessem acima de tudo. Não dá mais para segurar e engolir mais um crime. Acompanhe todos os detalhes e o contexto aqui agora no seu canal BR Notícias, mas antes, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, não se esqueça de clicar no sininho e, por favor, todos compartilhem e vejam só a última de Toffoli. Toffoli suspende processo de impeachment contra Witzel, governador do Rio. Pois muito bem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, acolheu o pedido da defesa de Wilson Witzel e determinou que uma nova comissão especial para conduzir seu processo de impeachment na Assembleia Legislativa seja formada. A decisão é desta segunda-feira e o ministro considerou válido o argumento da defesa de que não houve proporcionalidade na formação da comissão. Agora, uma nova comissão deverá ser formada, o que na prática dá mais tempo para o governador do Rio de Janeiro. Toffoli levou em consideração a proximidade do fim do prazo para que Witzel apresentasse sua defesa, que terminaria nesta quarta-feira. Entendo que assiste razão jurídica à tese de violação ao enunciado número 46 da súmula vinculante da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e a autoridade da decisão proferida na ADPF Minas Gerais, número 378, Distrito Federal, pelo desembargador Elton Martins Carvalho Leme, relator do mandado de segurança número 0045844 70 20 28 19 0000, em trâmite perante o órgão especial do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao legitimar o ato de formação da Comissão Especial de Impeachment, sem obediência à necessária configuração proporcional dos partidos políticos e blocos parlamentares e sem a realização de votação plenária dos nomes apresentados pelos líderes, ainda que de forma simbólica, é o que disse o presidente do Supremo Tribunal Federal. E segundo a defesa de Witzel, o presidente da Assembleia do Rio, André Ceciliano, do PT, feriu a lei federal que define o julgamento por crimes de responsabilidade e súmulas do Supremo Tribunal Federal ao criar uma comissão especial sem votação e sem proporcionalidade de partidos. Um dos exemplos de jurisprudência citados pelos advogados foi o caso da ex-presidente Dilma Rousseff, cujo rito foi definido pelo Supremo. Na semana passada, a LERJ pediu para que o pleito de Witzel não fosse atendido, embora tenha admitido que a comissão que analisa o impeachment não fosse exatamente proporcional. Com devido respeito, porque uma comissão destinada a opinar, isto é, a emitir parecer sobre uma denúncia por crime de responsabilidade, precisa ser tão grande a ponto de ultrapassar 35,7% da composição plenária do Parlamento Fluminense. Simplesmente
não precisa. É o que disse a casa, não convenceu. E vejam só, Bolsonaro quebra recorde na liberação de rádios comunitárias para desespero da grande mídia. Comunitarismo é o liberalismo que se preocupa com o próximo, não somente com os interesses do indivíduo. Comunitarismo é fortalecer o bairro e não Brasília, a capital e o prefeito. A própria sigla da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Abraço, retrata o objetivo do comunitarismo. O presidente da Abraço, Jeremias Santos, observa que as rádios têm alcance de somente 4 quilômetros e, portanto, não deveriam ser uma ameaça às grandes organizações de comunicação desse país, muito menos jornais. Na pandemia, deram show, com informações úteis transmitindo cursos online. Possuem somente 25 watts, são em fins lucrativos, não podem ter anunciante, somente apoio cultural. Por isso, a grande imprensa quer impedir o surgimento do comunitarismo, onde a ênfase é na notícia local, aquela que interessa. Comunitarismo é contra Brasília e menos Brasil. A imprensa com o objetivo lucro do liberalismo frio e insensível aos outros, da direita despreocupada com os que ficam para trás, o que não justifica serem acusados de rádios políticas, só porque fazem o que todo jornal, TV e rádio deveriam fazer. Se preocupar com os interesses da comunidade do ouvinte e não da quarta classe de pessoas medíocres que tomam o país. Apoiem todo o movimento em prol do comunitarismo, como estou fazendo agora, antes que seja tarde. Palavras de Stephen Kunitz. E o time de Bolsonaro, os adversários ardilosos e o jogador traidor. Assistir um jogo nos dá a condição de enxergar se uma jogada de nosso time dará ou não certo. Porém, só sabe a dor de uma rasteira de um jogador do time adversário quem está no campo. Mas ainda pior, quando um jogador do mesmo time, querendo ser a estrela, joga ao chão aquele que está prestes a fazer o gol, simplesmente porque quer brilhar mais que qualquer outro. E esse é o jogo que assistimos juntos, Bolsonaro versus estabelecimento. Nas preliminares, o time Bolsonaro era composto por loucos, aventureiros e esperançosos, enquanto que o time adversário tinha uma base formada pelos mais poderosos jogadores, uma seleção cujos jogadores já se conhecem e jogam juntos há anos, e podia-se apostar que Bolsonaro era a zebra do campeonato. Mas, em um jogo, a torcida conta muito, incentiva, dá ânimo, empurra o time com gritos de campeão, mesmo reconhecendo que seu time seja considerado fraco, e no decorrer dos jogos, mesmo quem não gostava desse tipo de campeonato, resolveu apostar e torcer pelo time mais fraco, o que é natural do ser humano, sempre torcer por aquele que tem menor força, porém, maior fé. Ao final das preliminares, o time Bolsonaro é classificado com mais de 57 milhões de pontos, o que dá uma força enorme ao técnico do time para entrar com toda a garra e força para enfrentar os adversários, e de início consegue desclassificar times pequenos e médios, alguns grandes que, enfraquecidos pela falta de patrocínio, ficam no meio do caminho, porém na torcida de times que, mesmo contrários aos seus objetivos, acreditavam ter condições de derrubar esse time do Bolsonaro, que a cada momento se tornava maior e mais forte. Bolsonaro, na primeira fase do campeonato, enfrentava a todos, foi feito leão para cima das hienas, driblando aqui, driblando ali, passando a bola somente para aliados, deixou o meio de campo limpo, no pé de um dos principais jogadores, com o qual o técnico acreditava poder contar. Mas o que o técnico não sabia é que esse jogador era de outro time e estava somente emprestado. A negociação tinha sido feita por debaixo dos panos. Foi aí que o técnico percebeu o que estava acontecendo. Todas as jogadas que planejava com o time eram de conhecimento dos adversários.
Em jogadas anteriores, houveram sim jogadores e até torcedores que se mostraram seus aliados, mas que na verdade só estavam com o interesse de brilhar, tanto que o time bolsonarista perdeu vários jogos, inclusive importantes para garantir tranquilidade no campeonato. Mas Bolsonaro, mesmo não ganhando alguns pontos, conseguiu driblar esses jogadores, porém com esse jogador, que até então era de sua inteira confiança, defendia-o em coletivas, contava as principais jogadas que planejava, desse jogador, não, ninguém esperava uma traição. O tal Morico, o tal jogador que traiu o capitão. Obrigada a todos pela companhia, tenham uma excelente tarde, fiquem com Deus e até a próxima. E por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, não se esqueça de clicar no sininho e por favor, todos compartilhem.